Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 17 e hoje nós vamos iniciar um módulo de introdução ao Angular CLI ou ao Angular CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Angular para poder criar projetos e no final também fazer build para poder colocar o projeto em produção. Nessa aula nós vamos aprender como instalar, criar um projeto através dos comandos ngnew e nginit e também servir o projeto ao browser através do comando ngserve. Quando iniciamos o curso, eu mencionei para vocês a ferramenta do Angular CLI. É uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, então é provável que algumas coisas mudem até quando a versão final do Angular 2 sair. E essa ferramenta hoje, ela tem algumas coisas já funcionando, e outras, como por exemplo a parte de roteamento, que foi desabilitada porque estava com alguns probleminhas. Mas para o que nós queremos fazer para os próximos módulos, que é trabalhar com diretivas, formulários e etc., ela já vai servir para a gente. Então quem sabe quando a gente chegar no módulo de roteamento, já tenham corrigido todos esses problemas. Para instalar o Angular CLI, é um comando que nós executamos no terminal, é um pacote do Node, então precisamos ter o Node instalado no nosso computador. Como a gente já trabalhou com os projetos do Angular 2 antes, então a gente já tem instalado, então basta a gente ir no terminal e executar npm install -g angular-cli. Lembrando que para poder instalar essa ferramenta e para que ela funcione direitinho, é preciso que você tenha pelo menos um Node maior que 4 na sua máquina. Para a gente ver isso aqui, eu vou colocar Node -v e eu tenho Node 4.4 aqui na minha máquina, então beleza, eu posso usar o Angular CLI. Para poder instalar no terminal de vocês, para quem estiver utilizando o Windows, é o Command Prompt, então npm install -g angular-cli. Lembrando que, para quem for usuário Mac ou Linux, pode colocar o sudo na frente para ter acesso ao administrador e aí faz a instalação. Eu não vou apertar Enter aqui nesse comando porque eu já tenho a ferramenta instalada aqui no meu computador. Uma coisa que é importante aqui para vocês também é que acessem o link da documentação. Esse projeto é um projeto open source, que é um repositório aqui do Angular, então vocês podem também contribuir com issues e também fazer pull requests, e tem uma pequena documentação aqui que tem bastante detalhes, então tirem uns 5 minutos e deem uma lida para saber tudo que a ferramenta faz. Nas próximas aulas a gente vai também passar por a maioria dos comandos que estão listados aqui. Depois da ferramenta instalada, nós vamos criar um projeto e é essa ferramenta que nós vamos utilizar daqui para frente no curso. Então eu já vou criar um projeto novo para o próximo módulo, que é o módulo de diretivas e templates do Angular 2. Para criar um projeto, a gente simplesmente muda o diretório até o diretório que a gente quer criar o projeto, ou pode também utilizar o caminho relativo de onde você estiver. Então, para criar o projeto é o comando ngnew e nome do projeto. Vou então criar um projeto junto com vocês. Eu já estou aqui no diretório do curso do Angular 2, que é o repositório que está lá no GitHub com todo o código-fonte aqui do curso. Para vocês verem o que já tem lá dentro, tem os 3 projetinhos de exemplo que nós já fizemos até agora. Vou criar então um quarto projeto, ngnew e o nome do projeto. Uma coisa que é importante aqui é que essa ferramenta só deixa criar nomes de projetos que são válidos. Por exemplo, no JavaScript a gente não consegue criar uma variável com esse nome aqui, começando com um número. Para criar um literal válido no JavaScript, ou então uma variável, nós podemos criar iniciando de uma letra ou então de underscore. E depois disso é que nós podemos ter números. Então, esse tipo de projeto aqui com um número na frente não nos deixa criar, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, para isso, para tentar manter mais ou menos um padrão, eu vou colocar aqui 04 underscore diretivas, que aí sim é um literal válido e ele deixa a gente utilizar. Uma coisa que reparem aqui é que ele vai criar toda a estrutura inicial do projeto, então tem vários arquivos aqui. E depois o que vai fazer já é rodar um npm install. Aqui dentro do projeto nós temos um package.json com todas as dependências que o Angular 2 precisa. Nós vamos daqui a 2 aulas
vê em detalhes quais são essas dependências e por que elas estão ali. Então já vai rodar o npm install pra gente, quando esse comando terminar, o projeto já vai estar pronto para a gente poder utilizar. Depois que terminou de instalar tudo, nós podemos trocar o diretório. Então deixa eu dar um clear aqui. Se a gente for ver, o projeto aqui foi criado, então eu vou fazer um cd _4 diretivas e está aqui com todos os arquivos e diretórios criados do nosso projeto. O próximo passo seria executar o ngserve. Esse comando ele serve o projeto ao browser e ele funciona de maneira muito similar ao comando npm start que a gente estava utilizando com outro tipo de projeto. Então, se a gente voltar aqui e de dentro do diretório do projeto a gente executar o ngserve, vocês vão ver algumas informações, quanto tempo que demorou para compilar tudo, e aqui ele fala qual que é o link em que esse projeto está sendo servido, que é o localhost porta 4200. Então vou vir aqui, localhost 4200. Temos aqui então o Hello World criado com Angular CLI. Aqui na documentação nós também temos como utilizar esse comando passando a porta padrão que nós queremos utilizar para esse projeto. O padrão vai ser 4200 e a porta de live reload também você pode passar uma específica se não quiser utilizar essa padrão aqui também. Para fechar essa aula, caso você preferir, você também pode criar um diretório antes, pode criar esse diretório manualmente também, não precisa ser via linha de comando, e depois utilizar o comando ng-init para poder inicializar um projeto Angular 2 dentro desse diretório. Então nós temos duas opções, que é utilizar o ng-new, nome do projeto, onde o Angular 2 já vai criar para a gente também a pasta do projeto, ou então você cria a pasta antes e depois utiliza o comando ng-init para poder inicializar o projeto. E de resto é a mesma coisa, nós também podemos utilizar o ngserve e outros comandos que nós vamos aprender nas próximas aulas. Por hoje é só, na próxima aula a gente vai aprender como criar componentes, serviços e outras classes do Angular 2 através da ferramenta do Angular CLI. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!